Você fala, grita, ameaça e está se tornando cada vez mais difícil ter a colaboração e obediência do seu filho? Fica aqui que eu tenho uma ótima dica para te passar. Olá, seja muito bem-vinda. Você está no canal Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegaro e aqui nós falamos de maternidade com leveza, com propósito, com objetivo, com muita intencionalidade, principalmente na vida dos meninos. Hoje eu tenho essa dica para te passar, mas eu quero começar falando sobre obediência. E para esse início tem um texto que eu gosto muito, que está em Efésios, capítulo 6. No versículo 1 diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Como você pode ver, obediência é um mandamento aos filhos. E eu quero que você preste atenção e tome muito cuidado. Uma corrente que rola muito forte nos dias atuais, que prega justamente contra a obediência. Que diz que não, nós não temos que criar filhos obedientes, porque a obediência deixa eles vulneráveis, eles não vão saber se posicionar, não vão saber falar a ideia deles quando eles estiverem em determinada situação, vão se tornar adultos que não conseguem se posicionar. Note que o argumento parece muito coerente e não é à toa que isso acontece. Pode ser, muito provavelmente, que as pessoas que falam isso não têm essa intenção, elas realmente estão buscando o bem das crianças. Mas nós sabemos que existe uma intenção espiritual nessa geração muito forte relacionada a quê? Respeito às autoridades, obediência. Não é à toa que isso esteja tomando tanta força, mas nós acabamos de ler na palavra qual é a instrução para os filhos: a obediência aos pais. E nós devemos ensinar essa obediência aos nossos filhos. Porém, como eu sempre digo para as alunas do Criando Vencedores, a forma com que nós ensinamos essa obediência é que faz com que o seu filho se torne ou não vulnerável quando ele estiver maior, a saber se posicionar e principalmente saber a quem e quando obedecer. Vou falar para você muito brevemente antes da gente partir para a minha dica. Para que a obediência aconteça, você precisa trabalhar duas coisas importantes. O primeiro é o ensino. Sim, a obediência, ela é aprendida, ela não é imposta e nem ameaçada, ela é aprendida. E para se ensinar alguma coisa, o que você precisa? Instrução prévia, você precisa falar sobre aquilo, instruir sobre aquilo, explicar sobre o assunto, consistência e pulso firme. Essas três coisas você vai precisar para conseguir ensinar alguma coisa para alguém. Você vai precisar explicar, você vai precisar ser consistente. Cada vez que a pessoa falhar com aquele ensino, você vai precisar voltar, falar de novo, mostrar, apontar o erro. Você nunca pode deixar passar. Cada vez que você deixa passar, você está pecando na consistência. E pulso é você sustentar a decisão de que aquilo é importante, que você não vai deixar passar nenhuma das vezes. Com esse ciclo se repetindo, o aprendizado acontece. E o outro ponto que você precisa para ensinar a obediência se chama autoridade. Não adianta você querer ensinar obediência para alguém cujo qual você não exerce autoridade, você não tem autoridade. Esse ensino não vai funcionar. Por isso que o pai e a mãe conseguem ensinar um filho a obedecer, porque eles têm, dada por Deus, essa autoridade na vida dos filhos. Veja, a autoridade é diferente de autoritarismo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Agora sim, existe uma ferramenta de ensino que é um super aliado da obediência. Inclusive, torna ela mais fácil de ser aceita pela criança, de ser trabalhada com consistência pelos pais. E essa ferramenta é a minha querida rotina.
Quando uma criança tem uma rotina apropriada, que trabalha bem os 3 pilares principais da sua vida, que são corpo, alma e espírito, uma criança que, conforme vai crescendo, tem inclusive a autonomia de participar da criação dessa rotina, incluindo esses elementos, entendendo por que eles estão sendo trabalhados, fica muito mais fácil conquistar a obediência e a participação dela. Além disso, nós como mães conseguimos deixar um pouco aquele papel de chata às vezes, né? Tipo, que fica toda hora, vai filho, faz isso, filho, faz aquilo, filho, tá na hora disso, filho, tá na hora daquilo. Quando eles têm uma rotina apropriada, você consegue ter nisso um suporte na criação do seu filho, sabendo que você colocou ali tudo que ele precisa trabalhar, tudo que ele precisa desenvolver, e nem sempre você vai precisar estar mandando ou relembrando ele. Em vez de falar, filho, faz isso, filho, faz aquilo, você vai perguntar, filho, o que tem na sua rotina agora que você precisa fazer? E ele, por ele mesmo, vai ver, vai falar, mamãe, eu tenho que fazer isso. E conforme vai se tornando um hábito, ele vai fazer o que ele precisa fazer sem precisar ficar pensando muito, demandando muito esforço e nem da sua parte ficar cobrando muito o que ele precisa fazer. Eu sei do poder da rotina, porque inclusive eu tenho uma história de transformação na minha maternidade, cuja essa ferramenta foi muito importante para eu ter assim uma virada de chave. Vou até deixar o card desse vídeo onde eu conto essa história aqui para você. E é por considerar essa ferramenta de ensino tão importante e tão eficiente que eu preparei uma aula sobre esse assunto. Essa aula vai acontecer ao vivo no Google Meet, em uma sala fechada, onde eu vou entregar tudo o que eu sei sobre esse assunto, assim, com muito amor, com muita disposição, pegando na mão de quem estiver lá. Inclusive, quem estiver ao vivo na aula comigo, vai sair da aula com um plano de rotina personalizado, aplicável, que desenvolve a autonomia e obediência, respeitando as necessidades da sua família. E mais, entendendo qual pilar do seu filho você está trabalhando em cada fase do dia. É o corpo? É a alma? É o espírito? Quem estiver lá vai conseguir montar essa rotina ao vivo comigo, tirar as dúvidas e ainda ter acesso a um material exclusivo que eu vou disponibilizar só para quem estiver online. Se você quer participar dessa aula e sentir aí na sua maternidade as transformações que a rotina bem estruturada pode te dar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você entrar no grupo e receber todas as atualizações e o link da aula no dia da aula. Se eu fosse você, eu não perderia, porque não vai acontecer mais. Eu não vou mais dar essa aula de rotina de forma gratuita. Essa vai ser a única vez. Então vem comigo. Eu estou super animada porque eu amo servir você, servir outras mães, ajudar assim como um dia eu fui ajudada. Eu vou ficar muito feliz de te encontrar lá. Bora? Então eu te espero lá e lembre-se, você está criando um vencedor e não precisa fazer isso sozinha. Nós podemos caminhar juntos. Até a próxima.